Ou então, Narcisa recebeu muitos elogios por causa desse livro, Nebulosas, e ficou muito conhecida no meio da literatura brasileira. Então, Narcisa recebeu muitos elogios por conta da sua, né, escrita muito. Ela escrevia muito bem, e naquela época era muito raro que mulheres publicassem livros, né? Ela parece ter sido a primeira no Rio de Janeiro a publicar um livro de poesias. E na época era muito comum que as pessoas relegassem as mulheres às tarefas domésticas, não dessem valor às qualidades intelectuais das mulheres. Então ela era uma grande novidade, né? A Narcisa foi uma mulher que lutou muito pelo direito do voto das mulheres, pela, é, para que a sociedade entendesse que as mulheres e os homens têm o mesmo valor intelectual, que a mulher não deveria ser subjugada ao marido ou ao pai. E ela era muito independente, né? Ela se casou 2 vezes. Ela se casou, antigamente era muito comum, as meninas casavam-se aos 15 anos. Ela se casou e o marido dela era um ator de circo, né, de teatro mambembe. Teatro mambembe é aquele teatro que vai se apresentando de cidade em cidade. E aí o sujeito viajava muito, nunca voltava, e aí a Narcisa, muito independente, se separou dele e casou-se depois com um outro homem, né, que era um comerciante da cidade de Resende. Ela nasceu em São João da Barra, que é uma cidade do Rio de Janeiro. Só que o pai e a mãe foram morar em Resende quando ela tinha 11 anos e lá ela viveu a maior parte da vida dela. Esse segundo casamento também foi desfeito, o marido não aceitava o sucesso dela, não só como poetisa, mas como escritora, né? O pai dela era uma pessoa muito conhecida na cidade de Resende, e os ex-alunos dele, muitos dos ex-alunos dele eram escritores e fundaram jornais. E a Narcisa trabalhou em vários jornais. Um deles foi fundado pelo próprio pai dela, né? O pai dela ajudou a fundar o jornal chamado O Resendense. E lá ela escrevia, inclusive, a favor da República, a favor da abolição dos escravos, a favor do voto feminino, né? Além desse jornal, ela escreveu no jornal da época, o Fluminense, a Gazeta de Campos, o Correio Fluminense, a República, o Correio do Povo, entre outros jornais. Tem imprensa. E deixa eu falar para vocês o que significa imprensa, né? Imprensa são veículos que exercem o direito de passar a informação, né? A imprensa, ela passa a informação do que está acontecendo no dia a dia para as pessoas, né? Imprensa vem da palavra prensa. Vou mostrar aqui para vocês o que é a prensa, né? Prensa móvel, né? A prensa móvel ela foi criada pelo Gutenberg, a prensa, foi o criador, né, da maneira de você fazer os jornais, e ela foi, a partir do século XVIII, começou a ser usada pelas pessoas que escreviam para fazer o jornal impresso. No século XIX, o jornal era feito dessa maneira. Tá vendo esses ferrinhos aqui? Cada ferrinho desse é uma letra. E aí eles formavam frases, tá vendo? Nessa ripa aqui. E essas frases eram colocadas aqui nesse pedaço de madeira. Depois eles fechavam essa tampa, apertavam entre a tampa e o tipo, né, que esses ferrinhos se chamam tipo, eles colocavam um papel e fechavam e apertavam, apertavam, apertavam. Esse tipo aqui ficava sujo de tinta preta. E aí saía o jornal impresso.
né? Depois, com o tempo, isso aí se mecanizou, isso passou a ser feito pela energia elétrica, mas nessa época era feito, da Narcisa, era feito manualmente. E era um móvel como esse que vocês estão vendo aqui, ó, que cabia num cômodo da casa, que se podia imprimir vários jornais. Então, hoje em dia, a gente tem o que, né? O pessoal faz blog, é, Twitter, canal no YouTube para divulgar suas ideias, para falar sobre as pessoas, sobre os mais variados assuntos que interessam, né? No século XIX, o meio de comunicação utilizado para espalhar ideias, para dialogar com a sociedade, né, sobre o que se pensava, era a prensa móvel, né? Então era muito comum as cidades terem vários jornais diferentes, porque tinha um grupo de pessoas que escrevia, né? E aí eles faziam um jornal diário ou semanal com o que essas pessoas escreviam. Tinham charges, desenhos também que saíam nesses jornais, tá? Esse era o meio de comunicação da época da Narcisa. Quero mostrar para vocês de novo a prensa, o tipo, tá? Aqui, ó. A prensa móvel imprimia 3.600 páginas por dia, então era possível imprimir 3.600 jornais para se distribuir por dia no século XIX.